Já está gravando, para aparecer a tela para vocês. Já deve estar aparecendo, né? Para mim aqui já apareceu a apresentação. Tá aparecendo sim. Beleza. Então vamos lá. Primeira questão aí. Vou dar um tempinho. E aí vocês podem ir comentando no chat aí as respostas que vocês considerem que seria o correto. E aí, em seguida a gente faz a correção juntos. Eu vou de C, professor. Eu vou de C também. Beleza. E os outros? Eu também. Podemos? Bom, então vamos ver aqui. Primeiro a gente tem duas fotografias, né? Baixa do Sapateiro, Maré, década de 50 e 60. Então, a gente vê aqui um conjunto de habitações aqui bem precárias, né? Inclusive casas sob palafitas, no leito do rio aqui. Região próxima ali da Baía de Guanabara, tá? Onde fica o complexo da Maré. Região ali por onde passa a linha vermelha, perto ali de Ramos e tal. E onde fica o bairro de Bom Sucesso. E aqui, mesma comunidade, né? Complexo da Maré, no início do século XXI, tá? Já após os anos 2000. A história da Maré começa nos anos 40. No final dessa década já havia palafitas, barracos de madeira sobre a lama e a água. Surgem as comunidades da Baixa do Sapateiro, Parque Maré e Morro do Timbal. Este em terra firme, no caso, o Morro do Timbal. A construção da Avenida Brasil, concluída em 1946, foi determinante para a ocupação da área, que prosseguiu pela década de 50. Nos anos 60, um novo fluxo de ocupação teve início, quando moradores da Praia do Pinto, Morro da Formiga, Favela do Esqueleto e desabrigados das margens do rio Faria-Timbó foram transferidos para moradias provisórias, construídas na Maré. O início dos anos 80, quando a Maré das Palafitas era símbolo da miséria nacional, marca a primeira grande intervenção do governo federal. O Projeto Rio,
que previa o aterramento e a transferência dos moradores das palafitas para construções pré-fabricadas. Em 1988 foi criada a 30ª região administrativa, abarcando a área da Maré. A primeira região administrativa da cidade a se instalar numa favela marcou seu conhecimento como um bairro, seu reconhecimento como um bairro. Composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Então, é um complexo, tá? Só para lembrar. No caso, o pessoal sabe que a Rocinha é a maior favela da América Latina, né? Porém, ela é uma favela. Aqui a gente está falando de um complexo composto por várias favelas menores, né? Então, é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Sua história, em parte, está relacionada com as transformações na cidade entre meados do século XX e no momento atual. Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que a história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano. E aí, na letra A gente tem estabilização das políticas públicas em regiões insulares. Tá? Regiões insulares são regiões de ilhas. Tá? Então, a gente já descarta. Integração das vias de transporte em logradouros periféricos. Letra C, expansão das habitações populares em espaços desvalorizados. E letra D, manutenção das obras de recuperação em ambientes degradados. Bom, aqui a gente não teve nenhuma recuperação, né? Até porque quem conhece a região ele sabe que aquela água é totalmente poluída até hoje, né? Aquela água ali vai desaguar todinha na Baía de Guanabara, totalmente degradada. E a única coisa que fizeram foi retirar as casas de palafita, fazer o aterramento, que inclusive causa desequilíbrio ambiental, né? O aterramento ele agride a região que era um manguezal ali, né? Então foi tapado com aterramento. Então a única alternativa correta seria a expansão da habitação de habitações populares em espaços desvalorizados, que foi a letra C mesmo, tá? Então a região continuava sendo uma região desvalorizada, uma região muito pobre, e aí a única coisa que o governo fez foi expandir as habitações populares nesse espaço que já era desvalorizado, beleza? E aí só tirou as casas de palafita, que eram barracos de madeira, né? Que estavam suscetíveis ali a desabamento e enchente. Fez um aterramento e construiu moradias pré-fabricadas, né, de baixo custo, só para tirar aquela aparência de miséria, né, das pessoas que viviam naquela área ali sobre palafitas. Beleza? Então, gabarito correto, letra C aí, pessoal. Acho que praticamente todos, né, falaram de... Todos falaram da letra C, então acertaram. Gabarito aí, letra C. Expansão de habitações populares em espaços desvalorizados. Na maioria das vezes, o governo propôs, né, esse tipo de solução. Né? Quando eu falei para vocês da construção da Rocinha, por exemplo, da Cidade de Deus, que ela foi um conjunto habitacional, né, uma forma do governo colocar uma população que vivia em áreas de risco, mais próximas das regiões centrais. Eles pegaram uma área bem afastada, né, em que era um espaço desvalorizado, e fizeram várias habitações populares. O pessoal que foi previamente cadastrado, né, recebeu sua moradia ali. Eram casas novas, né, simples, porém novas, né, de baixo custo, para que essas pessoas tivessem onde morar e não ficassem inflando o processo de favelização das regiões mais centrais, das regiões mais nobres. Beleza? Então, existe um interesse social de dar uma moradia para essas pessoas, mas também existe um interesse político, né, de tentar tirar as pessoas mais pobres das áreas mais nobres, né, das favelas que surgem nas áreas mais nobres, e tentar jogá-las para áreas afastadas. Beleza? Próxima questão. Tem um mapa aí que mostra parte da região metropolitana, tá? Aí tá focando ali na Baía de Guanabara, Ponte Rio, Niterói, beleza? Aí tem ali os municípios de Niterói, São Gonçalo, uma pontinha ali de Itaboraí, Magé, depois Duque de Caxias, São João, Avenida Brasil, Presidente Dutra, e as áreas centrais ali centrais da Zona Sul do município do Rio de Janeiro. Nem todas as questões são trabalhosas como essa, tá?
Algumas são mais simples. Aqui, pessoal, é um programa de despoluição da Baía de Guanabara, tá? Vou na B, professor.
Opa, mais alguém? Quem falou foi a Caroline, né? Ou foi a Andressa? Caroline. Caroline. Eu acho que é a C. Beleza, mais alguém? Gabriel, letra C. Beleza. Então vamos lá. O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara foi concebido para melhorar as condições sanitárias e ambientais da região metropolitana do Rio de Janeiro. E essa região basicamente é banhada pela Baía de Guanabara, né? Fica ao redor da Baía. Verifique a distribuição, a situação e as fases de operação das estações de tratamento de esgoto do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, né? Então aqui temos o Programa de Despoluição num esquema simplificado. E nós temos as estações de tratamento de esgoto, as ETE, né? E nós temos os pontos aqui, né? O ponto 1 aqui, perto da rodovia Presidente Dutra aqui, né? Que é o Rio Sarapuí, que passa aqui pela nossa região. Ponto 2, tratamento primário e secundário concluído na Pavuna. Ponto 3, tratamento primário e secundário e operação na Penha. 4, Alegria, tratamento primário em operação. 5, Ilha do Governador, tratamento primário e secundário em operação. São Gonçalo, tratamento primário concluído. E Caraí, tratamento primário em operação. Tá? Fases do tratamento do esgoto. Nós temos aqui, nível 1, preliminar. Esgoto bruto. Aí passa aqui pelas grades grosseiras, que vai reter o lixo sólido que está no esgoto, né? Os detritos sólidos. Depois caixa de areia, para tirar os micro-resíduos. Depois passa pelo decantador primário, nível secundário. Aqui é o nível primário, né? Passa pelo decantador. Depois, nível secundário, tanque de aeração, descartador secundário. Aí pode ir para o rio ou mar e para o tratamento do lodo. O lodo passa por tratamento. E aí o resíduo, né, que sobra aqui vai para o tratamento, né, do lodo. Esse resíduo é o lodo que sai. Vai para o tratamento do material resultante, pode ser destinado a aterros ou reciclado e reaproveitado. Beleza? Então, esses são os processos. Uma coisa interessante, vocês viram o que está sendo tratado? Está sendo colhida a água, retirando a água da Baía de Guanabara para ser tratada? Então, o processo é de despoluição da Baía de Guanabara. Mas a água da Baía de Guanabara é retirada para ser tratada? Não, né? Não. O que está sendo tratado aqui? A fonte poluidora. Espera-se que o quê? Que o que aconteça? Quando a fonte poluidora, né, ela é cessada, ou seja, toda a água ao redor, né, que deságua na Baía de Guanabara, quando a gente conseguir chegar no ponto de quase toda a água, né, toda a água ou quase toda ela ser tratada já, né, o esgoto não chegar em estado bruto na Baía de Guanabara, quando a gente conseguir isso, a Baía de Guanabara ela vai se autolimpar, porque ela tem ligação com o mar. Então a água está sempre se renovando. Então a natureza vai se encarregar de limpar a própria Baía de Guanabara. Só que o que a gente tem que fazer? Limpar, né, os rios que desaguam na Baía de Guanabara e tratar o esgoto que deságua nesses rios e que vão desaguar na Baía de Guanabara. Beleza? Para que o esgoto não polua os rios que, consequentemente, não vão mais poluir a Baía de Guanabara. Então, esse é o processo. A partir daí, né, considerando essas informações, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. A área mais atendida em relação à mitigação da poluição encontra-se no sudeste da Baía de Guanabara, pois possui maior número de estações que atuam em todos os níveis de tratamento de esgoto. Tá? O sudeste da Baía de Guanabara seria essa pontinha aqui, ó, Tijuca e Botafogo. Tá? Mais ou menos. Ou até pegando aqui a parte aqui, até a Penha, por exemplo.
Eu acho que essa informação não procede, né? Porque nós temos aqui ao redor quase todo, só não temos na região norte da Baía de Guanabara porque é uma região muito mais industrial, então não tem muito esgoto urbano. Letra B, o tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das águas. Então, o tratamento do esgoto que vai desaguar lá, né? Objetivo é a diminuição da poluição das águas. Poluição essa causada pela introdução de substâncias artificiais ou pelo aumento da concentração de substâncias naturais no ambiente aquático existente. Beleza? Então, coisas artificiais, como, por exemplo, coisas que advêm do lixo doméstico, como substâncias que não são biodegradáveis, né? Por exemplo, sabão, óleo que a gente utiliza no dia a dia, né? Produtos de limpeza que vão para o esgoto, né? E acabam desaguando nesses rios, que vão ser levados para a Baía de Guanabara, e etc. E substâncias naturais, que são o quê? Matéria orgânica, resto de comida, resto de dejetos humanos, né? Ou de animais e tal, que vão ser levados também por esses rios para ir para a Baía de Guanabara, tá? Então, eu considero que a letra B está correta, mas vamos ver as outras. Letra C, a Baía de Guanabara encontra-se ainda poluída em razão de as estações de tratamento de esgoto existentes reciclarem apenas o lado proveniente dos dejetos, tá? Tendo os materiais de nível primário despejados sem tratamento no mar. Beleza. O que a gente viu aqui, ó? Dejetos de nível primário. Eles passam, sim, pelo tratamento. Então, eles passam por um tratamento do nível primário e ainda tem o tratamento secundário depois. Beleza? Então, ó, tratamento primário, tem aqui, tratamento primário, tratamento primário, tratamento primário, tratamento primário. Em todas essas estações tem tratamento primário, pelo menos, tá? Em algumas tem tratamento secundário também. Beleza? Então, eu considero que a letra C está errada por conta disso, né? É claro que aqui tá falando que as estações de tratamento de esgoto, elas reciclam apenas o lado proveniente, ou seja, somente estão tratando o lado que traz a poluição, né? Não estão tratando as águas da Baía de Guanabara em si, eles estão tratando as águas que vão levar a poluição para a Baía de Guanabara, para que essa poluição não chegue até ela, tá? Só que as estações de tratamento de esgoto têm realmente essa função, tá? De entregar, né, de tratar o esgoto para que quando a água seja devolvida à natureza, né, ela não esteja mais poluída, beleza? E aí ela volta para os rios e, consequentemente, vai desaguar ou em uma baía, ou em um lago, ou no mar, né? Então, é dessa forma que acontece no mundo inteiro. Poderia existir um processo de tratamento da água da Baía de Guanabara em si, diretamente da Baía? Sim, tá? Existem várias medidas que servem para tratar a água da Baía de Guanabara, por exemplo. Só que custaria muito mais caro, né? E nós temos muitos problemas com a água que deságua lá na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Então, o principal foco seria tratar a fonte poluidora, né, a fonte proveniente dos detritos, dos dejetos, para depois pensar em tratar a água da Baía de Guanabara em si. Primeiro, que ela poderia se renovar naturalmente, e segundo, que não adianta a gente renovar essa água se a gente não trata o lado proveniente dos dejetos, tá? Então, por isso eu considero que a letra C esteja errada. Vamos ver a letra D. A elevada concentração de resíduos sólidos despejados na Baía de Guanabara, tais como plásticos, latas e óleos, acaba por provocar intensa eutrofização das águas, aumentando a taxa de oxigênio dissolvido na água. Na verdade, esses produtos aqui não aumentam a taxa de oxigênio, aumentam a taxa de gás carbônico, tá? Porque a poluição, ela vai se decompor e vai liberar gases, como gás carbônico e gás metano, beleza? Então, diminui a concentração de oxigênio nas águas, o que faz com que os peixes acabem morrendo. E a letra E, o tratamento de esgoto existente concentra-se na eliminação dos fungos lançados no mar, principalmente aqueles gerados pelos dejetos de origem industrial. Nada a ver com nada, né? Até porque os dejetos industriais geralmente são compostos por produtos químicos e que não vai ter muita matéria orgânica para se proliferar em fungos e bactérias, né? Vai poluir de forma química e não orgânica. Então, o gabarito certo seria a letra B, tá? Tratamento do esgoto
com o objetivo a diminuição da poluição das águas. Poluição esta causada pela introdução de substâncias artificiais e pelo aumento da concentração de substâncias naturais no ambiente aquático existente. Então, são introduzidos é introduzido o lixo, né, que tem produtos artificiais, químicos, e também muito material, por exemplo, rico em... Me fugiu a palavra agora. Rico em coliformes fecais, por exemplo, que vem do esgoto humano, né, proveniente das fezes, da urina e etc. Tá? E que vão ser todos eles desaguados aí na região das águas que vão para a Baía de Guanabara. Então, esse é o problema. O tratamento foca na diminuição desse tipo de poluição para que, posteriormente, a Baía de Guanabara possa se recuperar de forma natural. Beleza? Então, gabarito letra B. Alguma dúvida nessa questão, gente? Deu para entender a explicação? Essa é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mais complicada, né? Mais até do que a primeira. A primeira foi mais tranquila. Essa é uma questão mais complicadinha, precisa de bastante, pensar bastante, ser bastante crítico. Próxima questão, mostra aí a região metropolitana, né? Alguns índices.
E aí, gente, foi? Vou de B. Bom, B, mais alguém? Vou de B também. Show. E aí, rapazes? Vamos lá? Índice de Progresso Social do município do Rio de Janeiro. Temos aqui uma imagem um mapa, né, do município do Rio de Janeiro, separado por bairros. E alguns indicadores aqui, né? Proporção da população da cidade, então, as áreas mais escuras, a concentração baixa de população e tal. O índice de progresso social das regiões administrativas, né? E aí, segundo a cor, a gente vai ter aqui o índice também, cor mais escura, né? Índice menor, depois a gente tem essa cor mais clarinha aqui, ó. Pega essa região aqui, depois vai subindo. E nós temos aqui os melhores índices, bairros, obviamente, da Zona Sul, né? Botafogo, Lagoa, Copacabana, e piores índices, Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho, que são duas comunidades bem grandes aqui. Tá? O índice de progresso social varia de 0 a 100 e é calculado levando em consideração 36 indicadores. Entre eles estão acesso a esgoto sanitário e água canalizada, mobilidade, taxa de homicídios, incidência de dengue, mortalidade por tuberculose e HIV, homicídios de jovens negros e frequência no ensino superior. Não são levadas em conta variáveis econômicas, como renda. Então, não está levando em consideração aqui o dinheiro, né? É claro que a renda vai influenciar, né? A gente sabe que bairro que tem renda maior vai ter indicador maior, mas eles não são levados em consideração a renda em específico. Só os resultados dela. Segundo o Sérgio Bezerman, presidente do Instituto Pereira Passos, o índice é uma ferramenta que ajuda a acompanhar as mudanças e a direcionar as políticas de governo. A análise do mapa e dos dados aponta tanto para aspectos sociais, que se modificam, quanto para aqueles que permanecem, no que diz respeito aos bairros e regiões do município do Rio de Janeiro. Um dos aspectos que explica a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progressão social é, letra A, redução da rede de saneamento básico. É só a gente cantar pela lógica. A rede de saneamento básico que já está instalada, ela vai ser reduzida? Não, né? Já é uma dificuldade para o governo fazer obra de saneamento básico, ele não vai retirar o que já foi feito. Isso não tem lógica nenhuma. Desigualdade do acesso a vias de transporte. Vamos deixar isso aqui de lado, por enquanto. Letra C, redistribuição da força de segurança pública, né? O que a força de segurança pública tem a ver com esses indicadores aqui, ó, de acesso a esgoto sanitário, água canalizada, mobilidade, incidência de dengue, mortalidade por tuberculose e HIV, frequência no ensino superior. O que tem a ver? Nada, né? Ela tem a ver o quê? Talvez com homicídio de jovens negros e com taxa de homicídios, de forma geral. Beleza? Então, a gente não pode dizer que redistribuição da força de segurança pública, talvez tirando mais força de segurança pública desses bairros aqui que tem os piores índices, teria piorado todo o índice de progresso social. Então, não podemos considerar a letra C. E letra D, uniformização da oferta de assistência hospitalar. Se a gente uniformizasse a oferta de assistência hospitalar, vocês acham que iria melhorar ou piorar os índices desses lugares ruins? Iria melhorar, né? E não tornaria esses índices serem baixos. Se tivesse uniformização de oferta de assistência hospitalar, no município do Rio de Janeiro seria cidade um padrão europeu de qualidade, né?
assistência médica para todo mundo, né? De acordo com a necessidade. Então, isso aqui é um sonho que não existe. O gabarito correto seria a letra B, desigualdade de acesso à via de transporte, beleza? Então, população de Guaratiba tem mais dificuldade de acesso à via de transporte e pessoal dessas comunidades também, Jacarezinho e Rocinha. Não só essas comunidades, tá? Por quê? Dentro das comunidades não tem acesso à via de transporte regularizado. Beleza? É muito difícil ter transporte regularizado. A gente vê o quê? Van passando para um lado e para o outro, né? Mas transporte como ônibus, trem, metrô, né? BRT, VLT, etc., não tem. Por quê? São regiões não planejadas. E Guaratiba é uma região bem afastada e que tem uma população pequena. Beleza? Então, essa dificuldade no acesso de vias de transporte, isso dificulta muito o dia a dia das pessoas. Isso aí vai deixar as pessoas com mais dificuldade de, por exemplo, ter mobilidade, né? Inclusive mobilidade para entrar e para sair, e aí aumenta a violência, beleza? Tem mais incidência de dengue porque agentes de saúde, né? Ou para as pessoas se mobilizarem para ir para pontos de atendimento de saúde fica com mais dificuldade, né? Mortalidade por tuberculose, HIV e vários outros tipos de doença aumentam também, porque a pessoa tem dificuldade de locomoção para tratamento médico, para comprar remédio, etc. E frequência do ensino superior também, né? Imagina, a pessoa que mora lá no meio lá da Rocinha, ou lá no alto da Rocinha, vai ter que pegar um mototáxi todo dia para descer, para poder pegar o transporte lá embaixo, né? Haja dinheiro para isso. Então, isso dificulta a vida de uma forma geral. Por isso, o gabarito seria a letra B, beleza? Tranquilo, gente? Letra B, desigualdade no acesso de vias de transporte. Além de outros fatores, né, vão contribuir para a diminuição do índice de progresso social nessas regiões aqui que são menos atendidas. Agora, em Botafogo, Lagoa, Copacabana, tem uma oferta imensa de transporte, né? Ou de acesso às vias de transporte. Questão mais tranquilinha, essa daqui, tá? Paisagem natural do Rio de Janeiro, foi profundamente modificada. Letra B. Letra B, mais alguém? Eu vou de B também. De B. Vamos lá fazer a leitura. Tem uma fotografia aí, né? É uma fotografia antiga, tá? Região ali do aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo já foi bastante modificada, inclusive. Tá? Mas dá para ver o aterro aí sem as árvores que tem hoje, né? Pelo menos as árvores ali estavam bem pequenininhas, né? Dá para ver melhor. A paisagem natural da cidade do Rio de Janeiro foi profundamente modificada, sobretudo ao longo do século XX. Em meio a muitas transformações, destacam-se os aterramentos de áreas pantanosas e costeiras. Na fotografia é possível verificar
uma das mais famosas intervenções humanas na alteração da linha de costa original da Baía de Guanabara, a construção do Parque do Flamengo, repleto de monumentos e cortado por uma via expressa. A partir da leitura do texto, um objetivo e um problema decorrente da construção de aterros na região central da cidade do Rio de Janeiro são, respectivamente, vamos lá, letra A, construção de novas vias de circulação, seria o objetivo, e o problema, a destruição dos manguezais. Letra B, criação de novas áreas de expansão urbana, o objetivo, né? E o problema seria o aumento da poluição atmosférica. Letra C, objetivo, produção de espaço para destinação do lixo urbano, intensificação das enchentes, o problema, no caso. Letra D, o objetivo seria ampliação de parques públicos e áreas verdes. E o problema, melhora da qualidade de vida da população. Então já dá para descartar a letra D, né? Porque melhora da qualidade de vida não é um problema, né? É uma coisa boa. É um benefício. Então, letra D já está errada. Letra C, produção de espaços para destinação do lixo urbano. Negativo, né? O aterro do Flamengo, por exemplo, né? E os aterros que foram feitos na região central do Rio de Janeiro não foram feitos para deposição de lixo, né? Foi feito para expansão, né? Das áreas de circulação, expansão urbana e etc. Beleza? Então a C também está erradíssima. Agora a gente fica entre a letra A e a letra B. A letra B, criação de novas áreas para expansão urbana. Tá certo, né? Então teve mais expansão urbana, principalmente na área central do Rio de Janeiro. No aterro do Flamengo, por exemplo, não teve tanta expansão assim, né? A maior parte do que foi aterrado é usado ali como região de via de circulação, por onde passam pistas, né? Com veículos, pistas expressas, rápidas, e áreas de lazer. Beleza? Então a gente pode até considerar que a criação de novas áreas para expansão urbana está correta, principalmente no centro. Mas o aumento da poluição atmosférica a gente não pode considerar. Por quê? O processo de aterramento em si não aumenta a poluição atmosférica, né? Ele causa um outro impacto ambiental, que seria o quê? A destruição das áreas de manguezais. Porque toda essa região costeira da Baía de Guanabara era formada basicamente por áreas de manguezais. E hoje no Rio de Janeiro a gente quase não tem mais áreas de manguezais, porque quase todas as áreas de manguezais do Rio de Janeiro foram aterradas. Beleza? Sejam elas aqui na região dos bairros que ficam ao redor da Baía de Guanabara, seja também ali algumas regiões do centro e regiões também da Barra da Tijuca. Beleza? Então, o gabarito seria a letra A. O objetivo aqui era a construção de novas vias de circulação, então vias de circulação de pessoas e de veículos, tá? Essas vias expressas aí. E o problema causado foi a destruição dos manguezais, que são muito importantes, né, para a reprodução e manutenção da vida marinha. Tá? Então tem uma importância ambiental muito grande a manutenção dos manguezais. Beleza? Existem algumas espécies, né, de animais marinhos que só se reproduzem nas áreas de manguezal. Beleza? E se a gente está retirando esses manguezais, fazendo aterro, a gente está impossibilitando a reprodução dessas espécies e causando a extinção delas. Beleza, galera? Então, o gabarito seria aqui letra A. A próxima questão, essa daqui é rapidinha.
Letra E. Letra E, mais alguém? Tô vendo ainda, professor. Calma aí rapidinho. Beleza. Eu vou na E também. Mais uma na letra E. Guilherme vai na letra E também. E aí, Gabriel, só faltou você. Tô relendo aí, professor. Vai lá, vai lá. Fica na E mesmo, professor. Vai na E também. Também. É uma notícia boa, todo mundo acertou. Mas vamos lá. A cidade do Rio de Janeiro, situada na região sudeste, será a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Sobre essa macro-região geográfica, no caso a região sudeste, né, é correto afirmar. Letra A. Ao longo do século XIX, recebeu imigrantes asiáticos, principalmente nas atividades da cultura canavieira, ou seja, agricultura de cana. É errado, essa região aqui foi região nordeste, principalmente o estado do Pará, que recebeu muitos imigrantes asiáticos, tá, no século XIX, para trabalhar na cultura de cana. Letra B. Possui duas sub-regiões, a do meio norte e a Mata de Cocais. Também errado, porque a macro-região que possui essas sub-regiões aqui, meio norte e Mata de Cocais, é a região nordeste, tá? Que é dividida em 4 sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão e o meio norte. Sendo que no meio norte fica a Mata de Cocais, tá? Então tá totalmente errado isso daqui. Primeiro que as duas não são sub-regiões. Meio norte é uma sub-região que abriga a Mata de Cocais, uma formação vegetal de transição entre a caatinga, do semiárido, e a floresta amazônica, lá da região norte. Letra C. Apresenta baixos índices de desenvolvimento humano se comparado aos do Nordeste brasileiro. Negativo, né? O IDH mais alto entre as macro-regiões brasileiras está na região Sudeste, porque é a região mais próspera, né, economicamente. Letra D. As principais atividades econômicas de todos os estados que compõem essa região estão restritas à agricultura de subsistência e ao pastoreio. Nenhuma, aí é erradíssimo, né? Nenhum dos estados, né, que compõem a região Sudeste tem sua economia restrita à agricultura de subsistência e ao pastoreio. A região do Brasil que mais tem agricultura de subsistência seria a região sul. Tá? A região nordeste tem bastante também, mas o que tem mais é a região sul. E mesmo assim, não é o que domina a economia da região lá. Está errado a letra D. E a letra E está correta. Além de concentrar a maior parte da população brasileira, correto, a maior parte da população está no Sudeste. Tá? Os dois estados mais populosos, né, que tem maior população absoluta, são os estados de São Paulo e de Minas Gerais. E os dois estados mais povoados, que têm maior densidade demográfica, são São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? Então, além de concentrar a maior parte da população, também concentra a maior parte da renda média da população. Correto também. As duas cidades mais ricas são São Paulo e Rio de Janeiro. E é a que mais contribui com o produto interno bruto. Beleza? Se são as duas cidades mais ricas, estão dentro dos dois estados mais ricos, né?
Obviamente, então, essa vai ser a região que tem maior PIB, maior Produto Interno Bruto. O gabarito correto aí, letra E. Beleza? Galera, nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo os exercícios, tá? Eu separei a princípio uns 15 exercícios aqui, impossível da gente fazer tudo na mesma aula, porque os exercícios são complexos, né? Tem geralmente bastante texto e tal, tirando esse aqui que foi pequenininho. Tem mais alguns aí na lista que são pequenos, mas tem outros que são bem grandes. Então a gente continua nas próximas aulas com os exercícios e eu vou acrescentando mais exercícios também nessa lista, que está com 15 até agora, né? E a gente continua fazendo essa revisão, beleza? Quando a gente terminar de fazer bastante exercício, a gente volta aí revisando os pontos principais de cada conteúdo que a gente já passou nas aulas. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida aqui dos conteúdos que a gente viu hoje? Das questões? Quer perguntar ou comentar alguma coisa? Tranquilo. Então, galera, valeu. Nos vemos amanhã. Amanhã não, né? Hoje é quarta. Nos vemos, então, semana que vem, na terça-feira. Valeu, um abraço, boa noite para vocês.